Boa noite, Maria Angélica, boa noite, Paulo, Sérgio, Sérgio Aparecida, boa noite a todos que estão aqui na audiência. Começa agora o Fórum Sindical, um programa da Revista Fórum em parceria com os Sindicatos Petroleiros Norte Fluminense. Na primeira parte do programa, a gente vai colocar já na tela nossos convidados. Marcos Coimbra, cadê você? Boa noite. Boa noite. Tudo bem? Eu brinquei com o Marcos. Marcos, você pode fazer o programa hoje ou você está cansada da festa de ontem? Era a festa mais desejada, né? Assim, absolutamente todo mundo queria estar naquela festa e a gente ficou só de butuca olhando o que ia acontecer nesse casório. O Miguel Paiva fez uma charge hoje linda, que ele bota um monte de mulher assim e o buquê são estrelas vermelhas, né? E aí o Brasil disse sim. A gente vai começar com esse Brasil disse sim hoje, porque você chegou com o balanço fresquinho, mas antes eu quero chamar Marcelo Heiler, meu parceiro de fórum. Tá fechado, Marcelinho. Olá, boa noite, Fro, boa noite, Marcos. Boa noite, bem, querido. Tudo bem? Teseu já chegou, Gui? Se chegou, bota na tela. Se não chegou, a gente começa. E ele entra assim que ele chegar. Vamos lá, Marcos. Tá um furdúncio, assim. Só o que a gente ouve na rede. A gente está cheio de... Se falar qualquer coisa sobre a eleição, já tem um monte de crítica em cima de você e tal. E eu estou bastante preocupada, né, com esse clima de já ganhou no primeiro turno. Então, eu quero saber o seguinte: as pesquisas, né, a média aí que você vem fazendo, hoje você atualizou, eu sei que atualizou, já diz assim que a gente já pode fazer, deixa eu pegar minhas brusinhas aqui, a gente já pode, assim, ó, fazer assim, oh, meu Deus, de ponta cabeça. Já dá para fazer assim ou não dá para fazer assim? Olha, Frota, o que as pesquisas mais recentes estão dizendo, elas já dizem há muito tempo. E dizem que Lula é um grande favorito para ganhar a eleição. Eu acompanho eleições há muitos anos e ao longo desse período todo, simplesmente não houve nenhum candidato com o nível de favoritismo, com o grau de favoritismo que Lula tem hoje. Ele tem, a esta distância da eleição, mais do que qualquer um dos que terminaram ganhando teve na eleição que disputou, mais do que Collor, mais do que Fernando Henrique. E olha que Fernando Henrique ganhou as duas no primeiro turno. Em ambas, no entanto, a esta altura da eleição, ele estava com muito menos do que o Lula tem hoje, incluindo na segunda, que era a de reeleição. Nessa altura do processo, Lula e Fernando Henrique estão praticamente empatados em abril, maio de 98. Lula não tinha a vantagem que tem hoje em 2002, não tinha em 2006, Dilma não tinha assim, sucessivamente. Então, ele é o maior favorito que nós já tivemos e mantém com uma impressionante estabilidade essa vantagem desde maio do ano passado, quando, de um lado, é claro, ele recebeu os seus direitos políticos de volta e, do outro lado, as pesquisas passaram a ser feitas presencialmente, o que é o único caminho que nós conhecemos no Brasil para conhecer o que pensam as pessoas mais pobres, de menor escolaridade, de menor interesse por política, ou seja, a maioria do povo. Não tem outro modo de conhecer o que essas pessoas pensam. A única maneira é essa, você ir lá na casa dela, ou pedir um tempo, enquanto ela está indo para o trabalho, está voltando para casa, está fazendo compra. Você faz isso no ponto de fluxo. O único jeito é conversar com ela e obter a concordância ao longo de um processo de uma certa negociação, pedido, insistência. É assim que você consegue. Bom,
em maio do ano passado, coincidiu que Lula voltou a ter seus direitos políticos com a possibilidade de fazer esse tipo de pesquisa que tinha ficado impossível durante a pandemia. De lá para cá, Lula mantém uma enorme estabilidade. Nós vamos ver nos dados aqui. Se você tirar a média de todas as pesquisas presenciais em maio do ano passado e comparar com o que ele tem hoje, em maio de 2022, você vai ver que ele está exatamente no mesmo lugar. Em eleições anteriores, houve sobe e desce. O próprio Lula, já em 2002, teve uma época que a Rosana Sarney estava muito perto dele. Depois teve uma época que o Serra subiu e voltou a cair. Teve o Garotinho bem, teve o Ciro, que chegou uma hora que parecia até que ia encostar no Lula, lá para junho de 2002. Então, este ano não. É muito alto o favoritismo e muito estável, lá em cima. Não custa lembrar que todos os presidentes que lideravam, todos os candidatos, perdão, que lideravam as pesquisas nesta altura, desde 89, todos terminaram vencendo. O que significa dizer que a indecisão, as mudanças de última hora, etc., nunca afetaram o favorito. Collor não tinha o que Lula tem hoje, mas estava na frente, ganhou, e assim sucessivamente. A única exceção à regra, óbvia, é 2018, que o favorito para ganhar a eleição não pôde disputar, porque sofreu um golpe misturado de milico, juiz corrupto, gente do dinheiro, mídia conservadora, todo mundo juntou para tirar o Lula da eleição. Por isso é que o favorito, em 2018, terminou não vencendo. Então é isso. Às vezes as pessoas se preocupam, sempre tem razão, porque é óbvio que a possibilidade desse Bolsonaro, por um azar do país, conseguir juntar a mesma coalizão que ele teve em 18, essa turma toda aí, e, de repente, surpreender no final, é claro que isso é tão assustador, é tão preocupante, que é natural que as pessoas fiquem com medo. O que dá para dizer é o seguinte: cautela é sempre bom. Mas vamos reconhecer que, desta vez, tudo indica que nós vamos ter a nossa história de volta. Favorito ganha, quem está na frente não é, sei lá, não tem um processo surpreendente que muda as coisas. 94, até teve uma coisa que mudou na reta final. O Bolsonaro tem o Plano Real no bolso. O Bolsonaro é capaz de inventar uma coisa como foi o Plano Real em 94? Claro que não. Ele está tentando, e a turma dele ficam tentando fazer tudo quanto é mágica para ver se reverte essa vantagem do Lula, e nenhuma deu certo até agora. Vamos ver os números? Você ficou sem voz, Fran. Eu sei. Eu falei, vamos ver, a gente volta nesse assunto depois, porque alguém está com eco. Porque, assim, meu grande medo, primeiro, é que a gente está numa situação que não é uma situação de normalidade. A gente tem um fascista que usa de jogo muito sujo. O orçamento secreto e esses pastores. Para mim, essa é a tríade que a gente precisa estar atento, né? E que todo mundo que está aí celebrando que a gente ganha no primeiro turno, com essa perspectiva, eu acho que é, né, quem já viveu o que viveu em 2018 tem que tá muito atento, né? Tem que trabalhar, obviamente, para isso, mas tem que entender que essa é uma eleição dura, né? Sem falar de milicianos, sem falar da violência que a gente pode
real, que é estimulada todos os dias, né, por esse sujeito. Então, é nesse sentido que eu queria que a gente conversasse, mas eu quero que você mostre os números, aí eu passo para o Teseu e para o Marcelo, tá? Vamos embora. Bom, isso aqui que vocês estão vendo são todas as pesquisas feitas presencialmente desde maio de 2021. Em cada mês, nós tiramos a média de cada candidato, e é isso que vocês estão vendo aqui. Pegar todas as pesquisas feitas em maio de 2021, você tira tudo que Lula teve, tira uma média, deu 42. Bolsonaro deu 24, e assim sucessivamente. O que a gente está vendo aqui é que Lula tinha 42 em maio de 2021 e tem 44 em maio de 2022. Isso, do ponto de vista de pesquisa, chama estabilidade. E essas oscilações que houve ao longo do período, ele não subiu e caiu entre maio e julho de 2021. É apenas porque nesse mês só teve uma pesquisa muito boa para o Lula. Aí ele foi para 49, porque não teve outros para aproximar ele da média. Mas a média dele é isso. Acima de 40, abaixo de 45, de intenção estimulada de voto no primeiro turno. O senhor Bolsonaro tinha 24% em maio do ano passado e chegou em março de 2022 com 25%. Ou seja, não cresceu nada entre maio de 2021 e março de 2022. Nós estamos olhando aqui, é a terceira, é a antepenúltima número nessa linha horizontal da trajetória aí desse verdinho. Então, 24 para 25, ficou exatamente no mesmo lugar. De março para cá, ele foi de 25 para 28, 28 para 31, ou seja, ele cresceu 6 pontos. Se vocês prestarem atenção na linha cor de laranja, que está aqui embaixo, a cor de laranja em fevereiro, vamos pegar logo março. Em março, essa linha tinha aonde para comparar mesmo é fevereiro. Então, essa linha tinha 12 e hoje tem 7. Perdão, 13 e hoje 8. Diminuiu 5 pontos. Por quê? Porque o Moro estava nas listas até março. Então, o último resultado dele é esse de fevereiro, por isso que eu estou voltando para fevereiro. De lá para cá, a linha cor de laranja diminuiu e a linha verde subiu. O eleitorado do Moro foi progressivamente passando para o Bolsonaro, que era o lugar dela. Você imagina o eleitor do Moro votando no Lula? Você imagina o eleitor do Moro jogando fora o voto, sei lá, votando num dessas candidaturas nanica aí de PSDB, de PMDB. Então... Coimbra, só esclarecendo, a laranja, gente, é o Moro e os demais, e todos os outros, menos o Ciro, que é o azul. Então, aqui, voltando. Então, o que nós estamos vendo? Depois que o Moro saiu do páreo, que é nessa diferença entre fevereiro e março, foi em março que ele saiu, o que aconteceu? O eleitorado que estava pensando em Moro foi para o Bolsonaro e caiu a soma, que é essa linha laranja aí. E o seu Ciro? Ele tinha 6 lá em maio do ano passado e agora, de acordo com essa média, tem 8%. Também não mudou. O Ciro já fez, tentou, contratou o João Santana, mas não aconteceu nada com a candidatura dele. Então, esse é o retrato. Bolsonaro, e agora o que chama a atenção, eu não estou querendo te criticar a sua preocupação, porque sempre é bom. A tal da cautela e canja de galinha não faz mal a ninguém. O que nós estamos vendo aqui é que nada
que o Bolsonaro tenha feito, desde o ano passado até agora, trouxe qualquer benefício eleitoral para ele. A única coisa que fez ele crescer foi a saída do Moro, porque ele estava exatamente no mesmo lugar. Tinha começado com 24 e em fevereiro deste ano tinha 26. Tudo, os bispos, o Auxílio Brasil, as ameaças, as declarações dos milicos golpistas, nada tinha produzido qualquer consequência positiva na intenção de voto dele. Ele só cresceu porque o Moro saiu. Não se pode dizer que tenha sido um mérito dele. Foi apenas, sei lá, qualquer coisa que passou na cabeça do Sérgio Moro, que ele saiu fora da eleição. Então, Bolsonaro pode crescer? Poder pode. É impossível você decretar. Esse cara não cresce. Mas o que a gente está vendo é que ele não cresceu. Mas diminuiu a rejeição dele, não diminuiu, Coimbra? Diminuiu a proporção de pessoas que avaliam como péssimo e ruim o governo dele, mas essa queda no ruim e péssimo não redundou num aumento da avaliação positiva. O que aconteceu foi que caiu o ruim e péssimo e houve uma subida no regular. Então, ele conseguiu, todo mundo lembra dos números do Bolsa Família, não lembra? 20 bilhões por ano. Ele já gastou este ano 3 Bolsa Família. 3 anos de Bolsa Família. Tentando, de algum jeito, que na cabeça do povo dele, voto de gente pobre é assim, você compra. Você compra com aquele negócio do pé esquerdo antes da eleição, pé direito depois que apura o voto. Você dá um saco de cimento para comprar o voto da pessoa mais pobre. E isso é a cabeça da direita brasileira, que não reconhece que as pessoas de renda mais baixa, de escolaridade mais baixa, são tão racionais, às vezes mais racionais, do que as classes médias e ricas. O voto do pobre não é comprável. O pobre não vota com a barriga ou com o bolso. O pobre vota com a cabeça. E quando escolhe um candidato, por muitas razões, dificilmente muda porque alguém deu um dinheirinho para ele. Moral da história. Tudo que tinha que eles conseguiram pensar não deu certo. Aliás, você tem razão na sua preocupação com a questão evangélica, do voto evangélico, porque nós não vamos ver aqui, mas as pesquisas estão mostrando que Bolsonaro melhorou, aí sim, não tem nada a ver com o Moro, melhorou no eleitorado evangélico. E isso eu acho que podemos acreditar a atuação dessas lideranças evangélicas muito comprometidas, essas sim, com o bolso, com o bolsonarismo. Então, isso eu acho que nós temos que tomar cuidado. Agora, do modo como a eleição está indo, em que o Bolsonaro meio que todo mundo critica, mas ele faz. E as coisas não são interrompidas. E isso é que tinha que fazer. Enfim, mas esse que é o resultado da eleição. Vamos ver mais alguma coisa, porque eu estou um pouco preocupado com o meu tempo. Não quero tirar nada da nossa conversa, mas eu tenho tenho que fazer uma coisa importante daqui a pouco. Vamos passar. Nasceu a netinha dele, ele tem que ver a netinha, gente. Parabéns, Marcos. Muito obrigado. Vamos ver como é que está em termos de voto válido, votos válidos, porque essa aqui é a discussão que você quer propor, né, Flor, a respeito de ganhar no primeiro turno. Então,
Essas pesquisas estão traduzidas em voto válido, está dando esse resultado aqui. Lula tem 48% dos votos válidos em pesquisas remotas, perdão, pulou, porque não, é porque a gente estava comentando com a estimulante. Passa mais, não, para frente. Essa, perdão, era anterior. Válidos. Então, Lula tem 49% do voto válido, Bolsonaro tem 34%. A mesma coisa, se comparar lá atrás, em maio do ano passado, ele tinha 49%. Sabe quanto que ele tem hoje? 49%. Essas oscilações ao longo do período são inteiramente dentro da margem de erro. Bolsonaro tinha 27% e hoje tem 34%. Está acima da margem de erro. E qual que é a explicação disso? O voto do senhor Sérgio Moro. Então, nós estamos vendo aqui que, desde o ano passado, existe uma possibilidade de Lula ganhar a eleição no primeiro turno, mas está longe de ser uma projeção cravada. Pelo que a gente está vendo aqui, ele provavelmente vai chegar no dia 2 de outubro com uma chance de resolver a eleição no primeiro turno. Vai resolver mesmo ou não vai? Não dá para saber. Nós continuamos até, olha, se somar outros e mais o Ciro, nós temos 17% no voto válido. O caminho que esse voto vai seguir é que vai determinar se esse pouco que falta para Lula para definir a eleição no primeiro turno vai se concretizar ou não. Em termos de pesquisa, ele precisaria estar pelo menos uns 3 pontos acima dessa margem de corte, que é 50. Ele tinha que estar com 53. Nós estamos vendo que ele nunca chegou a 53, salvo lá em junho, aquela exceção que eu mencionei mais atrás. Uhum. Então, ele é um grande favorito. E para terminar vamos dizer, o primeiro turno com uma grande vantagem, e todos os cenários de segundo turno, que a gente vai ver daqui a pouco, dão ele com perto de 20 pontos de frente no segundo turno, o que quer dizer que esses 17 que estão aqui tendem muito mais a ir para ele do que para Bolsonaro. Bolsonaro com 34, 35, 36, pode ser que chegue lá. Muito bem. Eu vou pedir para o Teseu. Teseu, o Marcos vai ficar com a gente até daqui a pouquinho. Então, pergunta, Teseu e Marcelo, uma pergunta mais rapidinha, e a gente já bota o Veras, que já chegou na nossa tela. Não, legal. Boa noite aí a todos, né? Acabei atrasando um pouco aqui a entrada, estava chegando de viagem e, enfim, trânsito, tudo isso. Mas é sempre bom ouvir o Coimbra, eu confesso, Coimbra, que a gente tem várias análises de conjuntura o tempo inteiro, né? E existem uns movimentos também dos bastidores, né? Então, próprias negociações que são feitas com alguns agentes do mercado financeiro, alguns agentes enfim, de empresariados, né? E o próprio movimento natural da população, né? E a população, eu acho que você foi muito feliz, né, na questão do que a pessoa sente, né? E o Lula fala sempre muito isso. Que a melhor coisa, a melhor forma de resolver a economia é colocar dinheiro na mão do povo, do pobre, que eles vão gastar ali, não vão investir em mercado financeiro, investir na bolsa, eles vão comprar no supermercado, vão comprar na televisão, e isso faz a economia girar. Então, eu acho que é boa essa análise, mas a capacidade, e aí fazendo um paralelo, que a direita tem de colocar, por exemplo, aquela fala mesmo que descontextualizada do Lula sobre o aborto, e eu acho que você foi muito feliz com os dois marcos ali, né, na observação do Moro e do aborto, eles conseguem dar uma repercussão muito grande para isso, né, e a gente não consegue desfazer na sua totalidade. Mas, assim, mesmo assim, eu acho que foi muito tímida a subida, mesmo com esse tema que só aparece de 4 em 4 anos, é sempre isso, né? Quando vai chegando perto de eleição, e o aborto, e o PT e o aborto. Então, assim, eu acho que é sempre a mesma coisa. Mas eu espero, e eu queria ouvir de você mesmo, para também não só tranquilizar, né? Mas
eu acho que até veio uma perspectiva sua, de que se vai ter tanta influência assim, essas pautas conservadoras, né? Se a gente for fazer uma análise, talvez o próprio casamento do Lula agora, ele venha também muito linkado, claro que ele está apaixonado e com novo amor, né? Mas, assim, eu acho que está muito ligado também a essa necessidade da população, de o casamento e tal, e o valor do casamento. E eu sou casado, adoro ser casado, eu acho que tem o seu valor, mas que eu acho que isso não devia influenciar para a eleição, né? Mas influencia. Eu queria ouvir você, né? O que você acha também sobre essa questão da pauta conservadora, se ela vai realmente voltar a ter influência direta sobre a eleição. Teseu, o Lula, nas pesquisas que perguntam a respeito de conhecimento, é conhecido por 95% da população brasileira, sendo que quase isso diz que conhece ele bem. É totalmente normal que uma pessoa que está na política, com essa ascendência, com essa liderança, com essa influência que ele tem há tantos anos, é natural que ele tenha esse nível altíssimo de conhecimento. Ou seja, tem muito pouca coisa que você pode inventar a respeito de Lula nesta altura do campeonato, porque as pessoas já não têm, de alguma forma, tido acesso a essas notícias, informações, mentiras, falsidades que falam a respeito dele. Tem pouca coisa para botar na mesa. Eu arriscaria dizer que não tem nenhum. Isso é um dado. O outro dado é que o povo vota com muita consciência. E é isso que a gente vê, ao contrário do que o Pelé dizia, que o povo não sabe votar, talvez até em plena ditadura, sem poder experimentar e aprender, talvez houvesse um voto muito ignorante, vamos chamar assim. Mas depois de tantas eleições, depois de tanta coisa que aconteceu, a imensa maioria da população sabe muito bem o que está fazendo. E não tem ilusões. Ninguém acha. 60% do eleitorado brasileiro gosta do Lula. Mas não acha que ele é uma pessoa perfeita. Acha que ele tem problemas e tem qualidade. Ninguém fica dizendo assim, não, porque o Lula é um santo. Não. O Lula é uma pessoa concreta, real, de carne e osso. E as pessoas têm uma avaliação dele que leva em consideração coisa que ele pode ter falado errado, coisa que ele não pensou duas vezes, mas pensa que os defeitos, entre aspas, de Lula são muito menos relevantes do que as qualidades. Então, dizer que Lula é a favor do aborto é idiota. E que a maior parte das pessoas já sabe perfeitamente qual que é a opinião dele a esse respeito. É completamente diferente do que acontecia com o Haddad, que era um desconhecido para 70% da população brasileira, tira São Paulo, e mesmo em São Paulo, ele ainda hoje não é tão conhecido assim, no interior. E aí você podia inventar mentira. Se você tivesse a força da comunicação, o apoio dos poderosos para contar as mentiras, podia colar. E colou no Haddad, mas não cola no Lula. Então eu sou muito cético, descrente da possibilidade de, com uma pessoa com esse nível de conhecimento, com a grande maioria da população fazendo uma análise objetiva e racional de o que ele é, não é um ser perfeito, mas é um ser em que as qualidades superam muito os problemas. Então, eu acho que é isso que nós vamos para uma eleição, e que, de um lado, tem um sujeito que fez um governo horrível, que todo mundo sabe que foi uma droga, que está chegando ao fim, e é indefensável. O máximo que os bolsonaristas assim, mais convictos conseguem dizer é que ele não conseguiu fazer um bom governo porque
a pandemia impediu. E agora a guerra, né? E agora a guerra. Mas o que quer dizer? O que quer dizer? O que quer dizer que não tem defesa. Sim. É uma porcaria de um presidente. E qualquer porcaria de governante tem um problema enorme de se manter no cargo. Isso tudo é verdade. Também é verdade, no entanto, que ao longo desses tantos anos de Lula na vida política, o melhor resultado que ele conseguiu, e o PT conseguiu, foi na eleição de 2006. Naquela eleição, ele fez quase 60% do voto. O que quer dizer que, do outro lado, alguém fez um pouquinho mais de 40%. Aquela eleição, arredondando, foi 60-40%. Mas, na verdade, não foi exatamente. Ele não chegou a 60% e o Alckmin fez um pouco mais que 40%. Daí eu deduzo o seguinte: nem pintar de ouro o candidato do PT passa. Vamos dizer de outra forma. Nem com Lula pintado de ouro, o adversário dele faz menos de 40%. Porque tem uma parte grande da população que simplesmente não gosta de votar no PT, na esquerda, e vamos respeitar. Não é um crime você dizer assim, eu não voto nesse partido. Pode ter boas razões do ponto de vista do indivíduo. Isso é uma coisa. A outra coisa é isso virar manipulação do governo, do pastor, do dono do jornal. É outra discussão. Mas o fato é que nós temos uma história política já longa e o PT nunca conseguiu fazer 60%. Hoje tem a maior chance da sua história, porque nunca enfrentou um candidato tão ruim, um adversário tão ruim, que faz o que ele faz. Junta dinheiro completamente sem escrúpulo. Pega dinheiro público e taca na mão de prefeito para ver se melhora a chance dele. Orçamento secreto, emenda de bancada, sei lá, tudo quanto é artimanha. Os milicos ficam o dia inteiro buzinando que vão dar golpe. Mas ele não cresce. Ele só cresceu na hora que o Moro saiu. E se o Moro voltasse para a eleição, o Bolsonaro ia perder esse voto, porque a direita brasileira tem lá, sei lá, um 10% que é Bolsonaro. Tem os outros mais 10, mais 15, mais 20, que chega a 30 e pouco, que não são Bolsonaro e acham ele uma porcaria de candidato. Mas é o candidato deles. É a mesma coisa. O Flamengo pode estar mal no campeonato, mas você é Flamengo, você continua torcendo pelo Flamengo. Então a direita sabe que tem o pior candidato de todos os tempos. Mas é direita e vai votar no candidato da direita. A discussão é se consegue sair daí, consegue atrair outro voto. E o que as pesquisas estão mostrando é que não consegue. Muito bem. Eu vou pedir para o Guilherme já pôr o Carlos Vera, que está aí nos bastidores, aqui para a nossa tela principal. Tudo bem, Veras? Boa noite. Boa noite, Maria. Boa noite, Coimbra. Boa noite, Marcelo, Teseu. Boa noite a todos os ouvintes. Satisfação de poder beber nessa fonte, viu, Coimbra? Parabéns, estar aqui ouvindo atentamente. Se eu soubesse, eu tinha entrado a tempo, viu, para não ter perdido sequer um segundo da sua intervenção. Parabéns mesmo. A gente vai te chamar mais vezes, Vera. Você vai ter chance aqui de dialogar com outros. Coimbra, deixa eu só te falar uma coisa. Dá tempo de mais uma questão do Marcelo? Claro, claro. Então tá bom. Então, ó, Veras, a gente já volta para ti. Deixa só o Marcelo perguntar para o Coimbra que ele precisa sair para ver a netinha. Não, Marcos, a minha pergunta ela vai um pouco na linha do Teseu,
mas porque essa semana nós tivemos uma série de pesquisas estaduais com as intenções de votos de Lula e Bolsonaro. E quase todos mostram essa estabilidade que você trouxe para nós, com exceção de São Paulo e Rio de Janeiro. São Paulo, você tem Lula às vezes na frente, às vezes empatado com Bolsonaro, que reflete um pouco nos candidatos que o Lula vai apoiar, no caso, Haddad e o Freixo, né? O Rio hoje acho que é a maior anomalia em termos de oscilação, né, de votos. O Lula já esteve na frente, agora o Bolsonaro passou. O Cláudio Castro também está à frente do Freixo na última pesquisa, né? E aí eu quero ver contigo, se vamos supor que daqui a um mês a pressão do Ciro Gomes fique muito grande, Ciro Gomes retire a candidatura, faça uma declaração ali de apoio formal ao Lula. Se você acha que 3%, 4% aí que saiam do Ciro para o Lula podem fazer a diferença para resolver o jogo São Paulo, Rio e decidir no primeiro turno? Não, mas a resposta, neste caso, é aritmética, sim. Claro que sim. Pois se o Lula tem hoje perto de 49%, 48%, 49%, às vezes 50% do voto válido, se ele tiver mais 3, mais 4, é aquilo que eu estava falando antes. Com mais 3, mais 4, ele, vamos dizer, nós chegamos no dia 2 com uma chance muito concreta de resolver no primeiro turno. Se não conseguir, aí nós vamos ter que ver o que acontece nessas movimentações de última hora do eleitorado. Mas sim, no eleitorado do Ciro que está a maior probabilidade de uma transferência para o Lula antes do primeiro turno, ainda para que no dia 2 o Lula tenha esses 49% que ele tem hoje, com mais, digamos, metade do voto do Ciro. Metade de 8 é 4. 4 mais 49 dá 53. Aí é questão de número. Mas aí depende de uma série de fatores. O deputado sabe que nas contas de resultado majoritário também influencia o que está acontecendo no jogo político estadual, nas eleições para o Congresso, nos estados. Vê o Ceará. O Ciro no Ceará tem terceiro lugar. Há uma chance grande de que esses longos anos de liderança no Ceará da família Ferreira Gomes estejam acabando. E manter um pé na política estadual pode ser muito importante para ele, Ciro, para o CID, para o grupo político que eles lideram. Então, tem questões estaduais que podem influenciar esse caminho do Ciro na última semana, sei lá, nos últimos dias da eleição. Porque até agora ele diz, não, vou crescer. Todo mundo pode falar o que acha que gostaria que acontecesse, mas é só ver aqueles números lá. Tem um ano que ele está nessa faixa de 7, 8. Agora ele vai para 30. Como? Mas então, quando chegar nos últimos dias, aí tem questões nacionais, partidárias, da eleição para o Congresso, das bases locais, que tudo isso vai ter que ser considerado pelo PDT, pelo CID e o resto do grupo político deles no Ceará, e pelo próprio Ciro, claro. Por enquanto, a nossa disputa é com ciristas, né? Vamos lá, cirista. Vamos decidir no primeiro. Porque, concretamente, do Ciro, a esta altura, tem pouca coisa para esperar. Ele já deixou muito, a não ser esse raciocínio estadual, que eu estava um pouco delineando. Sim. Marcos, querido. Só para complementar a fala do Cunha, porque antes de ontem, o pré-candidato do PDT ao governo do Rio deu declarações, né, indicando para que o Ciro retirasse a candidatura, pensando no Freixo, numa grande união ali, PDT, PSB e PT. Eles estão aí numa celeuma no Rio de Janeiro, né? Eu queria só aproveitar essa
esse gancho do Marcelo para comentar um pouco esse negócio do Rio. O Rio era um lugar em que o Moro estava melhor do que na média. Então, a saída do Moro e a transferência do eleitor do Moro para o Bolsonaro explica por que o Bolsonaro cresceu no Rio. De novo, não é mérito dele. De novo, não é porque, sei lá, aconteceu alguma coisa, o eleitor começou a rejeitar o Lula. Não tem nada disso. O Bolsonaro cresceu porque o Moro saiu. Saiu de um quadro de intenções de voto mais favorável para o Moro do que na média nacional. Do outro lado, é difícil dizer que o Lula caiu no Rio, porque tem outras pesquisas que estavam mostrando que Lula estava na casa de 40, não de 45 ou mais. Então, se ele não tinha 45, ele não caiu. Ou seja, no fundo, a situação do Rio é diferente porque o Moro estava grande e o Bolsonaro não tem raiz no Rio. E, naturalmente, que ele estava no Rio, bem, ele tinha 30, o Lula tinha 40. Lula agora continua com os 40 e o Bolsonaro de 30 foi para 40 porque pegou o voto do Moro. Não vejo nada de assim, luz amarela piscando, virando vermelho. No fundo, esse tipo de raciocínio serve para produzir a manchete que a Veja botou no ar ontem. Crescimento de Bolsonaro antecipa queda de Lula. De onde que eles tiram essas conversas fiadas? De um resultado local que o mesmo Instituto, no resultado nacional, não mostrou queda nenhuma. Então, vamos parar de sei lá, oportunismo de leitura de pesquisa e vamos olhar com certa sobriedade o que está acontecendo mesmo. Desculpa voltar ao assunto. Não, é bom esclarecer. O Moacir Dantas está perguntando quando sai a pesquisa Vox Populi. O Vox Populi, gente, nessas eleições está fazendo pesquisa interna. Não está fazendo pesquisa pública, né? Está fazendo a própria pesquisa interna, está fazendo para o Partido dos Trabalhadores e analisando as pesquisas que estão saindo, tá? Então, eu estou respondendo antecipadamente pelo Marcos. Marcos, querido, saúde para sua netinha, dá um beijinho lá nela e a gente se vê mês que vem de novo na nossa análise, tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço a todos. Tchau. Um beijo. Carlos Vera, primeira vez no Fórum Sindical, que beleza. Gente, eu vou contar uma história bem breve do Veras para vocês verem, né, que deputado é esse. Carlos Vera é agricultor familiar, lá de Pernambuco, assistente social. Ele é um filho de Lula, né? Um filho de Lula no sentido de que toda a inserção social do Veras vem com as políticas, né, públicas do governo Lula. Uma vez eu estava com o Veras em Brasília, no almoço, e o Veras falou, eu queria que depois você me relembre essa história, porque isso nunca saiu da minha cabeça. E ele é sindicalista, já foi presidente da CUT de Pernambuco, e o Veras contava para a gente que o sonho dele, quando ele era criança, era comer uma macarronada. Para vocês verem, gente, o que é o período do governo do PT, né, tanto Lula e Dilma, que transformação fez no Nordeste, especialmente, né, no sertão nordestino, nas zonas mais pobres do Nordeste. O Veras dizia, eu acho que ele passava na padaria, ele queria comer um sonho, queria essa coisa assim da fome, a fome que voltou para esse país e que era constante com as secas, etc. Tal. E o Veras vira um sindicalista, né? Vira presidente da CUT e vai para a disputa e se transforma num deputado federal. Então, uma história muito bonita, contada por ele é muito mais bonita, mas eu queria começar o nosso programa assim, porque eu acho muito legal a gente ver essa transformação, né? Como é que o trabalhador, em qualquer canto desse país, quando tem oportunidade, né,
quando começa a comer, gente. Comer um prato de macarrão, que era o sonho de criança do Veras. Aonde pode chegar. Então, bem-vindo ao Fórum Sindical. É muito bom ter você aqui com a gente. Vamos olhar esse Nordeste da forma que você pode falar com o Teseu aí de Ceará e agora a Veras de Pernambuco. A gente está com metade da bancada nordestina aqui. Boa noite, Veras, querido. Boa noite, novamente, a todos vocês. Primeiro dizer da alegria. Primeira vez a gente está nessa bancada aqui, sindical. Minha trajetória inteira era um movimento sindical e continua sendo. Nosso mandato é o mandato da classe trabalhadora, junto aí com a FUP, aqui com o Sindicato dos Petroleiros, com os amigos Loreson, Rogério, um conjunto dos sindicatos do campo da cidade, servidor público, da iniciativa privada, até de outras centrais sindicais também, o nosso gabinete sempre à discussão. Todas as centrais sindicais sabem que pode contar com o nosso mandato, que é 100% a serviço da classe trabalhadora. E realmente é isso, naquele almoço até a gente conversava, né, Maria? Eu devo a minha vida ao presidente Lula. Eu sou de uma família de 10 irmãos. Um pai e mãe são 12, uma família de 12 pessoas. Numa comunidade rural chamada Poço Dantas, na divisa de Itabira e Solidão, aqui no estado de Pernambuco. 7 hectares de terra, foi o que meu pai conseguiu comprar de terra para poder sustentar a família inteira. E antes, inclusive, da minha adolescência, meu pai trabalhava de regime de alugado, que a gente chama aqui. Ele recebia uma diária para poder trabalhar na terra do vizinho. Meu irmão Aristide Santos, que é presidente da CONTAG, foi presidente da FETAP, trabalhava com meu pai já com 14, 15 anos, igual qualquer um homem em sua fase adulta, e só recebia 2 rapaduras, aquelas que a gente chama rapadura preta, que é feita daquela cana cambatória, daquela cana mais que dá uma rapadura mais escura. E era o que ele recebia de pagamento. Na época da seca, o que a gente tinha eram as frentes de trabalho, as frentes de emergência, que o feitor marcava um espaço de barro duro ali para a gente poder cortar, para fazer barragem açudes no terreno do latifúndio, dos fazendeiros, ou daqueles que tinham mais terra do que os outros, e se não tirasse, não tinham dia apontado, não recebia aquela mixaria no final do mês. E eu digo que o presidente Lula salvou a minha vida porque eu sempre, na minha adolescência, muito revoltado, eu dizia, meu pai, se for para levar a vida inteira nessa situação, é melhor deixar de existir, porque isso não é vida. Né? Isso é um processo de escravidão, e de escravidão moderna, né? Que você diz que você tem liberdade, tem direito a quê? Você não tem direito a escolher o que vai comer, você não tem direito que vai escolher a vestir, você não tem direito a ter um caderno para estudar, era o que sobrava dos outros que a gente juntava, pegava um pedaço de arame e enrolava ali para poder ter, era pegando ponta de lápis para poder ter os seus lápis, para poder apagar, a poder escrever, era um pedaço de bucha de bombril para poder apagar quando errasse. Então, que vida era essa? Você não estava incluído na sociedade. Essa história do prato de macarrão não era um prato de macarrão nada, não, é macarrão mesmo. Porque hoje ele pergunta, vocês estão em quê? E depois de deputado federal, foi um sonho, foi uma missão, foi algo que você planejou? Não, meu sonho mãe realizou quando se aposentou aos 55 anos de idade, que era comer um prato de macarrão. Ela comprou um pacote de macarrão, pegou ali o coloral, né, que é aquele tempero vermelho que a gente faz, quem é nordestino sabe o que é. De vez em quando eu fico, viu, Teseu, com essa linguagem, e o povo depois me perguntando, mas o que é isso? Aí eu tenho que, muitas vezes, traduzir. Mas era o coloral, o óleo, né, cebola, e fazia um molho do macarrão. Não tinha extrato de tomate, não tinha creme de leite que tem hoje. Né? E ela realizou, ela botou para comer lá um prato de macarrão todinho. E eu digo sempre, não ficou nem um fiapinho, nem uma tripinha do macarrão, não ficou nada. Eu comi tudo, matei meu desejo. Por isso que na reforma da Previdência eu fui com tudo para cima, porque eu sei quanto é valioso a Previdência Rural, a aposentadoria para os trabalhadores e trabalhadoras rurais e segurados especiais. São 7 irmãs, Maria. Só quando minha mãe se aposentou, foi que ela pôde comprar os itens de higiene pessoal para ela e para as 7 moças já,
na família. E não é porque meu pai era machista, era ruim, não queria comprar, porque quem fazia a feira era a mãe. Mas ela tinha ali um pouco contado do que ele trabalhava na roça para comprar o arroz, que era a mistura, comprar a farinha, comprar uma tripa, um bucho, um bofe, para poder fazer, né? As vísceras dos animais, para quem não é do Nordeste. Eu até em Brasília, na entrevista, vocês comiam vísceras dos animais? Eu vi minha filha, o mocotó, tudo, era o que tinha. Né? E é bom, a gente continua de vez em quando provando, mas não pode ser a única opção. Era a única opção, porque não tinha condições de comprar um quilo de carne, que hoje as pessoas voltaram a passar aquela necessidade. Ainda não tão forte como antes, mas muito pesada. Porque nesse exato momento, nós tivemos 20 milhões de brasileiros que não jantaram, que não sabem o que vão comer amanhã de manhã. Nós temos mais de 120 milhões de brasileiros e brasileiras com insegurança alimentar, com falta de alimentação digna. Então, é um problema grave. Então, o presidente Lula, com os programas sociais, com a abertura da gente poder entrar numa universidade, da gente poder respirar o ar de democracia, de liberdade, aí chama a gente da agricultura familiar de vagabundo. Ah, porque o presidente Lula sustentou vocês, bando de vagabundo, vocês não quiseram trabalhar mais. Não. Nós tivemos a opção de ter o dinheiro de comprar um prato de feijão. Então a gente não trabalhava mais na terra do vizinho para um prato de comida. Se ele pagasse a diária ou o dia de serviço, a gente ia. O que Lula nos deu foi dizer: vocês têm dignidade. Vocês podem chegar para o patrão e dizer: me paga o dia de serviço que eu vou trabalhar. E a gente quer continuar trabalhando. Ainda hoje, tem muitas pessoas querendo trabalhar, agora não querem ser escravizadas, serem exploradas. Essa é a diferença. Mas faz parte um pouquinho da nossa história de vida aí. É porque é muito bonito a gente vê a trajetória do Veras, né? E a trajetória do Veras é a trajetória de milhões de brasileiros, que a gente vê entrando, como diz ele, né, tendo direito à cidadania. E antes vivia quase que com um trabalho análogo à escravidão. E isso a gente está falando de uma população que é responsável pela produção de alimento, 70% do alimento que a gente come. Era assim que eram tratados os trabalhadores. Então, o Veras, essa história do Veras, quando ele me contou, eu fiquei emocionada, porque eu fiquei pensando nisso, falei, nossa, a gente convive com a pobreza, né? A galera da classe trabalhadora convive com a pobreza. A gente comia pouca carne na infância, minha mãe plantava algumas coisas, mas assim, o nível do Veras mostra bem o quanto não se tinha acesso. E hoje a gente volta, né, depois de ter tirado o Brasil do mapa da fome em 2013, com o governo do PT, a gente volta a ter metade da população brasileira passando algum tipo de insegurança alimentar. Então, é muito fora o risco, viu, Maria? Fora o risco que nós estamos correndo com o desabastecimento. Sim. Há um processo de insegurança alimentar, corremos um risco de desabastecimento, porque os investimentos para a agricultura familiar foram todos desmontados, assistência técnica, o Pronaf uma dificuldade de acessar, o programa 1 milhão de cisternas de placa, para quem é do Sul não sabe o que é, mas é uma tecnologia construída pela comunidade, com de cimento e tal, são as placas que são formadas, que mantêm uma água de qualidade para poder absorver a água da chuva, o PAA, o PENAI, o programa Minha Casa Minha Vida Rural, porque nós passamos também a dizer, nós temos direito à moradia, nós temos direito a crédito, nós temos direito à estrada, nós temos direito a escoar a nossa produção, a garantia da comercialização, a Conab regulamentava os preços. Hoje um saco de milho passa de R$100, e quando chega na hora da gente poder lucrar, tirar a safra, vende com preço muito baixo para os atravessadores. A Conab regulava o preço, garantia esse controle do estoque. Quando você desmonta a Conab, você não tem mais estoque de alimentos. Então, é um governo que tem atacado a agricultura familiar. Nós aprovamos o projeto de lei Assis Carvalho para garantir tudo isso. E ele vetou por 2 vezes. Sim. E a gente derruba o veto e não consegue efetivar essa política pública. Então, ele quer ver a agricultura familiar voltar àquele período. Exatamente o setor mais estratégico, o setor que produz os alimentos, para garantir a soberania alimentar nesse país.
Desculpa me interromper, Maria. Não, imagina. Eu vou passar para o Teseu e para o Marcelo, vamos para o papo das eleições, porque a gente quer saber o seguinte: nordestino tem. Toda vez que a gente vê aquele mapa, né, que sempre vem os preconceitos em relação ao Nordeste, porque o Nordeste é vermelho nas eleições, né? E fica esse sul mais azul, enfim. Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, aí eu já boto o Teseu na conversa e o Marcelo também, um pouco como é que está o cenário, né, deste Nordeste que conheceu o desenvolvimento econômico, a ida de algumas fábricas, por exemplo, para lá, abertura de refinaria, e agora está perdendo tudo. Landulfo Alves ser privatizada, né, fechamento de plantas na Bahia, enfim. Como é que esse Nordeste está se articulando nos comitês? Como é que esse Nordeste vai vermelhar ainda mais, né, esse país? Então, eu boto o Teseu e depois Marcelo, e aí a gente vem para esse papo da eleição. Só antes de passar para você, Veras, meu companheiro, primeiro falar do orgulho que todos nós sindicalistas temos de você. Por você ser um sindicalista que é deputado e que são raros, né? Aqui no Rio, hoje a gente tem mais uma vez o Zé Maria, que era coordenador da FUP, tentando aqui via deputado federal. Na última eleição ele foi o 5º mais votado do PT, sendo essa a primeira eleição dele, né? Então, quando a gente vê não só a sua história, né? Que uma coisa é você ler, eu não tive a oportunidade de estar junto com você ainda, mas ficar sabendo, e outra coisa é você estar conversando aqui e ouvir de você a sua história, né? E que, naturalmente, meus pais, os dois são servidores públicos, então meu pai é também petroleiro, uma vez petroleiro, sempre petroleiro, mas minha mãe é servidora pública do estado do Ceará, mas os dois filhos de pessoas que vieram do sertão, que tiveram todas as dificuldades, que minha mãe, a família dela mora no interior até hoje, em Cascavel, no Ceará. Eu moro no estado do Rio hoje, né? Então, assim, me identifico mais ainda quando eu falo as coisas, as pessoas não entendem o que eu estou falando, né? Com o tempo a gente vai se acostumando, mas não é tão... A gente sempre solta uma outra palavra, né? E quando você falou da aposentadoria, para mim foi muito simbólico, porque meus avós, nenhum dos dois nunca tinha pago a Previdência. E quando foi na época como trabalhadores rurais, conseguiram se aposentar graças ao governo Lula. Então, toda a participação que tem dos sindicatos nesse processo de aposentadoria dos trabalhadores rurais, né? Claro que isso se desfaz com a reforma da Previdência, mas uma coisa também é você comer tripa como especiaria, tripa de boi, tripa de bode, e outra coisa é você comer tripa por necessidade, né? Você não ter a opção de comer um bife de frango, um bife de carne, né? Então, é muito dura a vida no sertão, e a gente passa na estrada, Fro e Marcelo, e você vê de um lado e do outro, todas as cidades no sertão têm uma cisterna do governo Lula, todas as casas que você passa na estrada, seja BR, seja uma CE, seja uma PE, seja uma BA, qualquer rodovia que você passe, você vê as cisternas do governo Lula. Então, a gente que é do Nordeste sabe melhor do que ninguém a revolução que foi o governo Lula, e não é por acaso que a gente também tem tranquilidade de falar que está do lado certo. Mas, colocando aí mais uma pergunta, né, e mudando o tema para a questão da eleição mesmo, eu tinha que fazer minha fala aqui, Fro, como nordestino que sou, falando um pouco sobre essa questão da importância do governo Lula para o Nordeste, mas também colocar que eu, cearense, né, apesar de morar no Rio, mas no Ceará a gente vê, e muita gente fala da questão do Ciro, como sempre uma eterna barganha para manter a influência no estado do Ceará, né? E a gente teve um grande desafio na Bahia, que foi conseguir um candidato próprio do PT, né? Em Pernambuco, a gente também sempre fica naquela luta, né? Marília acabou saindo para poder, enfim, tentar fazer uma composição do PT mais uma vez em Pernambuco. Mas o Ceará, que é o meu estado, sempre também acaba entrando, e dizem, alguns defendem essa tese, que o Ciro sempre usa essa questão de ser presidente, ser candidato a presidente para fazer
essa barganha, né? Não, o Ceará deixa lá, que é o meu pessoal, por mais que o Camilo seja nosso partidário, né, do PT, ele acaba pegando sempre uma ligação muito forte, tendo essa ligação muito forte com os Ferreira Gomes, mas que agora é o contrário. Uma boa parte do PT defende uma candidatura do PDT, mas que seja a Isolda, que é a atual governadora, agora que Camilo saiu, e o grupo do Ciro Gomes quer que seja o Roberto Cláudio, que é o ex-prefeito de Fortaleza. E que talvez isso seja o fio da meada para que o Ciro tire a candidatura e o PDT apoie o Lula, né? Porque a gente ouve as críticas contra o presidente Lula, não do PDT e dos pedetistas, mas a gente ouve do Ciro, que cá para nós o Ciro não é pedetista coisíssima nenhuma, né? Ele é oportunista, quem der palco para ele vai e quer ser candidato pelo partido. Enfim, eu acho que era tentar mesclar um pouco essa questão da discussão no Nordeste com a questão da importância que tem para o presidente Lula ganhar nesse primeiro turno, como a gente falou com Coimbra, e o Marcelo fez uma pergunta muito feliz que talvez seja esse apoio do Ciro a simples retirada da candidatura, assim como o Moro tirou a candidatura e o Bolsonaro subiu, o Ciro também tirando a candidatura, talvez seja esse o fiel da balança. Com você, Veras. Marcelo, você já quer emendar? Aí a gente emenda e o Veras responde no... Não, acho que vai responder que eu vou puxar outro assunto. Tá bom? Tá. Tranquilo. Primeiro, eu acho que a direita ela se une mais fácil do que a esquerda, principalmente nesses momentos, né? Acho que o preconceito delas contra os trabalhadores é tão grande que elas acabam se unificando mais fácil. Não tenho dúvida que a retirada do Moro foi exatamente isso, para fortalecer a candidatura do Bolsonaro. Eu acho que se o Ciro não retirar a candidatura, eu acho que ele não vai passar dos 5%, por conta do voto útil, né? O voto útil na reta final da eleição acaba indo para aquele que está na frente com chance de ganhar a eleição. E o Ciro está prejudicando muito o PDT. Primeiro, ele vai reduzir a bancada do PDT. O PDT poderia ter saído na federação, junto com o PT, com o PCdoB e com o PV, que garantia a ampliação da bancada do PDT. O PDT está com dificuldade aqui em Pernambuco de montar chapa, de poder disputar um quadro tão importante como é o líder Rony Queiroz do PDT, está trabalhando com muita dificuldade para garantir a reeleição. Vai pedir voto aqui em Pernambuco para o Ciro. Pernambuco é Lula, do sertão ao cais. Entendeu? Então, eu acho que essa questão muito individual, acho que o Ciro perdeu a mão, o senso, desde o momento que ele foge do segundo turno aqui das eleições em Pernambuco em 2018 e vai embora, não entra na eleição e coloca como se tanto fizesse, né, tanto faz o Bolsonaro como o Haddad. Não tem comparação, entendeu? Não tem comparação. Era o candidato da democracia contra o do ódio, da intolerância, do desmonte do Estado brasileiro, como a gente está vendo hoje. Então, infelizmente, Ciro se mantém nessa ainda, e eu espero que o PDT trabalhe com a razão, veja a necessidade que passa o país. Essa não é eleição qualquer, isso não é eleição simples. É a democracia, o Estado democrático de direito que está em jogo. Então, o PDT precisa fazer uma demonstração de defesa da democracia e do Estado democrático de direito, retirando a candidatura do Ciro, apoiando o Lula no primeiro turno, para a gente resolver essa eleição no primeiro turno. Se assim não vir, vamos respeitar e vamos continuar trabalhando incansavelmente para garantir a eleição do Lula no primeiro turno, e não tenha dúvida, o Nordeste será novamente mais de 70% do eleitorado para o nosso presidente Lula, que é uma região que sabe reconhecer, que sabe como era a vida de cada um e cada uma antes do governo Lula, como foi durante o governo Lula e como está sendo agora. O Nordeste não teve privilégio algum sobre nenhuma outra região.
apenas o Nordeste foi colocada também na ordem das prioridades e recebeu o tratamento que deveria receber como as outras regiões também recebiam. E mostrou que tem um povo trabalhador que do jeito que construiu, com a força, com a mão, com o suor do povo nordestino, construiu São Paulo, construiu outras capitais em outras regiões, tínhamos a capacidade de construir o nosso Nordeste, demos uma demonstração de força que aqui a gente consegue produzir e consegue fazer valer as oportunidades que são dadas. Não é à toa que Lula é de Pernambuco, é nordestino e será de novo nosso presidente da República. O Vera, você falando isso, tem uma coisa muito importante que as pessoas vão se esquecendo, já se passaram 12 anos de Lula, mas em 2009 e 2010 ocorreu algo inédito na história recente do país, que foi a volta de muitos imigrantes nordestinos que viviam no Sul para o Nordeste. Houve um crescimento negativo, né, da migração Nordeste, Sul, Sudeste, porque foi o retorno. As pessoas tinham oportunidade de trabalho, começaram a querer voltar para suas regiões. Isso é muito interessante, né? E, de novo, a gente está vendo as pessoas nessa miserabilidade nos grandes centros urbanos, porque a economia se destruiu. Marcelinho, você... A maioria das mulheres aqui no Nordeste, no interior, por exemplo, era chamada de viúvas de maridos vivos, que iam embora trabalhar, viúvas de maridos vivos, que iam trabalhar fora e passar muito tempo no corte da cana e tudo mais. Com o governo Lula, elas tiveram direito à ressurreição dos seus maridos que voltaram para casa, para os seus lares. Graças a Deus e graças ao presidente Lula. Marcelinho, é isso aí. Boa noite, deputado. Prazer conhecê-lo. Deputado, o senhor preside, né, a Comissão de Direitos Humanos, né, da Câmara dos Deputados. E na sua fala, você trouxe pontos importantíssimos que são de direitos humanos, né? O direito a 3 pratos de comida por dia, por exemplo. Porque quando a gente fala de miséria, tem a questão da fome, mas tem a questão do lazer, da evasão escolar, né? Isso é um ponto grave que a gente está vendo que em São Paulo, Rio de Janeiro, né? Que juntou esse governo trágico, né? Que, enfim, né, toda essa barbárie que a gente está convivendo. Tem uma outra camada também que piorou, né, todos os índices de direitos humanos mostram isso para a gente, né? Violência contra as mulheres, pessoas negras, pessoas LGBTQIA+, todos os grupos, né, que fazem os levantamentos mostram para a gente que esses números explodiram, né, nos últimos 2 anos, né? O levantamento mais recente do GGB, né, que é uma ONG da Bahia que faz esse levantamento, mostra que a cada 29 horas uma pessoa LGBT é vítima de violência fatal no Brasil, né? E nós estamos e a gente acompanha uma tática política, né? E como o senhor está nessa comissão, aí eu quero uma análise tua, como que você acha que isso vai se desenrolar nessa campanha e uma análise de conjuntura para frente também, né? Não futurologia, mas como que o senhor lá no Congresso Nacional tem observado isso, né? Porque nós temos observado uma tática nas câmaras estaduais e municipais que é, assim, os parlamentares mais à esquerda, né, principalmente os do PT, tivemos o caso do Renato Freitas, a Duda em Ribeirão Preto, temos agora o Kiki Brown lá em Bragança Paulista perseguido, que são vereadores que, quando ousam questionar oligarquias locais, essas oligarquias se viram com o quê? Processo de cassação de mandato. Tanto o Renato Freitas quanto a Duda foi na morte súbita que eles conseguiram medidas judiciais, né, que os juízes viram que era bizarro, porque era por opinião, né? Então, um vereador, um deputado vai dar opinião e vai ser cassado. Mas qual é o que está idêntico entre eles? O Renato, a Duda, nós temos a Beni Brioli, né, em Niterói, são pessoas negras e LGBTs. O Renato não é LGBT, mas a Duda, a Beni Brioli e tantos outros que são ameaçados constantemente de morte. O senhor acha que tem acompanhado? Então, eu queria uma análise sua, que está lá, né, nessa comissão, que a extrema-direita disputa, né, para subverter
a ideia do que é direito humano, né? Basta ver o que é o não trabalho, né, da Damares frente ao Ministério, né, que ela destruiu, né, paralisou as políticas, né? Acho que vocês sabem que ela não executou o orçamento no último ano do Ministério da Damares. Todas as políticas foram destruídas e não houve nada no lugar. Assim, né? Então, o Brasil, além dessa questão da miséria, da fome, que é também um direito humano, ele vive um apagão em todas as políticas executadas nos governos Lula e Dilma para todos os grupos sociais, indígenas, negros, LGBTs. Né? Então, eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco esse panorama, como que vocês têm pensado isso para essa campanha, que vai ser pesada novamente. Eu tenho certeza que, como o Bolsonaro não tem o que apresentar concretamente, eles vão ter que apelar para os espantalho do comunismo e da subversão que os grupos LGBTs querem fazer nas escolas, etc. Então, eu queria que o senhor trouxesse para a gente um pouco, comentasse um pouco sobre como que o senhor espera que vai ser esse ano, assim, no campo que o senhor está atuando. Primeiro, eu fiquei na presidência da Comissão de Direitos Humanos até o início do mês. A gente já teve mudança na presidência, o nosso vice-presidente Orlando Silva, ministro Orlando Silva, do PCdoB, assumiu recentemente a presidência da Comissão de Direitos Humanos. A gente teve um trabalho muito conjunto e vamos continuar trabalhando em conjunto, porque até eu fico como membro titular pelo Partido dos Trabalhadores na comissão. No início da nossa gestão, nós elegemos 2 pontos prioritários: o direito humano à alimentação e o direito humano à vacina. Exatamente por conta de tudo isso, da quantidade de pessoas que voltaram a passar fome nesse país. Ora, o presidente Lula tirou o Brasil do mapa da fome da ONU. O Brasil entrou de novo no mapa da fome, fruto das ações ou da falta de ações do governo federal, do presidente Bolsonaro. Porque são ações para retirada de direitos, para precarizar as relações de trabalho, para poder colocar as pessoas numa situação de vulnerabilidade social, e a outra, falta de ação para ajudar a proteger essa população. O direito à vacinação por conta de tudo que ele fez. E olha que a gente chegou a achar em um momento que Bolsonaro era contra a vacina simplesmente por uma questão ideológica. E a CPI da Covid-19 mostrou que não era um problema ideológico, era um problema de corrupção, que ele queria implementar um grande processo de corrupção com a venda da vacina, recebendo um por fora, né, com a venda das vacinas. E se não fosse o Congresso Nacional, a comissão teve um trabalho árduo nesse processo. A gente articulou como presidente da comissão, e eu fui coautor de alguns projetos de lei importantes para poder ajudar na mobilização. Procurei alguns parlamentares para a gente poder elaborar junto esses projetos. A exemplo do projeto de lei de auxílio aos povos tradicionais, quilombolas e indígenas, que colocamos como prioridades na vacinação, e também com itens de higiene pessoal, as cestas básicas, um conjunto de políticas para essa população. O projeto de lei de auxílio aos trabalhadores da cultura, o dos povos indígenas e quilombola foi com a deputada Rosa Neide, auxílio aos trabalhadores da cultura com a deputada Benedita da Silva, do Rio de Janeiro, porque os trabalhadores da cultura foram os primeiros a serem atingidos com a pandemia e são os últimos a se recuperar, que agora está voltando às atividades. Elaboramos o projeto de lei do Vale Gás, junto com o deputado Zaratini, do PT de São Paulo, a qual sou coautor também desse projeto, porque Bolsonaro se elegeu dizendo que o botijão de gás ia ser R$ 36, hoje tem canto que chega a R$ 150. A gente elaborou também esse projeto de lei. Então, pela comissão, nós procuramos atuar nesse campo, tanto garantindo a vacinação para a população como um todo, como também alguns projetos para garantir a melhoria na qualidade de vida das pessoas, das populações tradicionais. Como foi o auxílio emergencial que o governo queria que fosse R$ 200, a gente conseguiu garantir um valor de R$ 600. Agora ele acaba com Bolsa Família, acaba com o auxílio emergencial e cria um Auxílio Brasil de R$ 400.
fake news pura, porque dizendo que as pessoas que recebiam 200 ou 150 reais passaram a receber 400. Não, mentira. Elas recebiam 600 reais de auxílio emergencial e passaram agora a receber só 400. Então não teve um ganho de 200, teve uma perda de 200. O que teria que ter sido feito é ter renovado o auxílio emergencial de 600 reais, até porque não acabou a pandemia, nós não voltamos a ter emprego pleno no país. Com a pandemia, a violência contra as mulheres, contra a população negra, contra a comunidade LGBTQIA+, aumentou de forma significativa. Não só por conta da pandemia, que as mulheres passaram a passar mais tempo com seus agressores em casa, a própria comunidade LGBTQIA+, sofre também essa violência, esse preconceito no âmbito também familiar, mas muito incentivado pelas declarações da base do governo federal, do próprio presidente da República, disseminando esse ódio, essa intolerância. Porque entrou no modismo. Antes era vergonhoso você ver uma pessoa cometendo um ato de racismo, de homofobia, de machismo. Para eles viraram como se fosse moda, não tem vergonha nenhuma, não tem nenhum pudor de cometer atos racistas, atos homofóbicos o tempo todo. Então, com esse incentivo do governo federal, acabou aumentando e aumentando e muito esse tipo de violência contra as comunidades tradicionais, contra os povos indígenas que a gente está vivendo. Os projetos de lei que estão pautados na Câmara Federal, que impede com a demarcação das terras dos povos indígenas, que autoriza garimpo em terras já demarcadas. Isso é o genocídio da população indígena. Então, é um governo que viola constantemente os direitos humanos, o direito da população brasileira, incendiando a Amazônia, incentivando o garimpo ilegal, com esse sentimento de impunidade. Os grileiros, o latifúndio, se sentem à vontade para poder ameaçar os trabalhadores rurais que lutam por um pedaço de terra, quando ele diz que tem que armar com canhões e rifles o latifúndio para receber os trabalhadores do campo. E eu não digo isso de ouvir falar. Eu estive aqui na comunidade Batateiras, e aqui na Mata Sul, e eu fui lá visitar, fazer uma reunião com a comunidade, com os moradores, e eu fui ameaçado pelos capangas, pelos jagunços que estavam todos armados. Se eu não tivesse uma carteira parlamentar no bolso para chegar, mostrar, a primeira vez na vida que eu dei uma carteirada, mostrar, se identificar que era um parlamentar, talvez eu, os membros da CPT, da FETAP, do MST, não tivesse nenhum para contar a história hoje, por conta dessa ameaça velada. Então nós, hoje, nesse período eleitoral, nós vamos enfrentar essa violência. Não é à toa. O ex-presidente da CUT, Paulo Valença, ex-vice-prefeito aqui do município de Olinda, foi agredido covardemente, um senhor de idade, com mais de 70 anos, por um bolsonarista, por uma discussão, porque estava envenenando, metendo veneno na praça do condomínio. Carlos, eu queria que você falasse desse caso. Então nós vamos enfrentar isso. Guilherme caiu, eu queria colocar a sua denúncia no Instagram, mas a gente está sem o comando aqui para poder transmitir. Eu queria que você contasse um pouco esse caso. Porque certo, então eu vou me dedicar a esse caso, mas para concluir a resposta, nós vamos enfrentar isso nessas eleições, essa agressão, esse ataque, essa violência. E nós temos que preparar a nossa militância para não revidar esse tipo de violência, mas também para proteger a nossa militância. Como presidente da Comissão de Direitos Humanos, antes de sair, nós assinamos um termo com o TSE, com o presidente Fachin, sobre eleições limpas, contra fake news, contra violência. E estamos esperançosos nas instituições do TSE, quando o presidente diz a segurança das eleições será feita por aqueles que estão desarmados, pela população brasileira, pelas instituições. Então a gente precisa conversar bastante, dialogar. Os comitês populares de luta é importante. E precisamos construir em todos os espaços para proteger a população de poder sair nas ruas para exercer o seu direito a votar, a discutir, a debater as suas ideias. É isso a democracia
Ninguém é obrigado a votar no mesmo candidato ou candidata, mas tem que respeitar o que aconteceu aqui com Paulo Valença. Essa denúncia que nós estamos fazendo, estamos cobrando apuração e cobrando que o punido seja rigorosamente punido, porque não pode ficar impune um senhor de idade ser agredido da forma que foi e depois de estar desmaiado. Se não fosse um trabalhador que impediu que ele jogasse uma pedra no Paulo Valença, talvez pudesse ter atentado contra a vida dele. Vocês podem entrar na nossa rede social, está lá a imagem da cabeça dele ali cortada, ferido. Então esse tipo de intolerância, esse tipo de intolerância incentivado pelo governo federal. Você pode olhar, a Fundação Palmares foi sequestrada pelo racismo, está capturada pelo racismo. Então é um processo de luta constante. Esses espaços democráticos são muito importantes, porque as fake news eles não vão parar de reproduzir. Por exemplo, ontem eu recebi uma que era dizendo que vai ter o novo Vale Gás com um valor de R$150 e as pessoas possam se cadastrar. Mentira, fake news. O nosso projeto é para ser no mínimo 50% do valor do botijão de gás. Ele poderia estar sim repassando os R$150, porque é o valor hoje do botijão, mas ele está passando R$54, dizendo que é a média do valor. Então a gente precisa desses meios de comunicação, desses espaços democráticos que levam a verdadeira informação, e a gente precisa construir essa rede da democracia, essa rede para poder se apoiar. Nós vamos precisar muito de apoio uns aos outros para enfrentar essa intolerância, esse ataque, inclusive, aos profissionais da comunicação. Muito bem. Vera, a gente está... O Teseu quer falar do Vale Gás, e aí eu vou passar para o Teseu e depois a última rodadinha para a gente se despedir, que a gente está chegando ao final. Não, beleza. Vou ser rápido aqui. Eu acho que é um projeto, na verdade, muito importante, né? Eu acho que principalmente para quem hoje... A gente tem feito, né, várias ações do gás, enfim, constantes as nossas ações do gás. Até teve um vídeo que bombou aí há 2 semanas atrás, de uma senhora falando, né, sobre isso. E foi um vídeo que nós da FUP fizemos. Até o pessoal da CUT Nacional, ou do PT Nacional, me procurou hoje para passar o contato dessa senhora e tal, que deu esse depoimento, né? Mas eu acho que, principalmente, a gente tem que esclarecer e deixar, assim, muito, eu acho que didático para a população, é que a questão do gás, do Vale Gás, ele é um paliativo do problema. Ele é um paliativo para resolver essa questão de quem mais precisa de forma urgente. Então, o governo vai bancar ali uma parte, subsidiar uma parte do valor do gás para as pessoas que mais precisam. Mas que só o que resolve mesmo é a Petrobras mudar a política de preço dela, que não só no gás, mas no diesel e na gasolina, né? Esses três, eu acho que principalmente. Mas o gás, eu diria que é o principal, porque as pessoas estão voltando a cozinhar a lenha, isso a gente já falou várias vezes. Porém, a gente continua beneficiando e a gente tira do governo federal dinheiro para passar para os acionistas que já têm ganho tubos de dinheiro com essa política de preço da Petrobras, né? Então, quando a gente fala, e a gente debateu também muito com o senador Jean Paul, né? O Jean Paul, que sem dúvida tem sido um guerreiro ali no Senado, também falando sobre Petrobras, né? A Fro puxou esse assunto, mas eu acho que como eu mexi muito ali na pergunta também, Fro, o Veras acabou também nem tendo a oportunidade de falar, que a refinaria Abreu e Lima, ela é uma das refinarias que estão na lista de vendas, né? E aí o Lorenzon e o Rogério, que estão sempre lá com o Veras, até na nossa setorial de energia, né, do PT, a gente tem feito esse trabalho para também falar sobre isso. Mas, assim, é muito importante a gente ter clareza de que a culpa do gás caro é do Bolsonaro. E quando ele atrasa qualquer assinatura de um projeto que já foi aprovado, né, na Câmara e no Senado, assim como outros projetos importantes, como citou o Veras aqui na fala dele, ele está simplesmente prejudicando as pessoas mais pobres, né? Então, é isso. Mostra bem a quem que ele serve, né? A quem que ele serve. Então, tanto o projeto que passou no Senado, falando sobre
subsídio, o fundo garantidor, enfim, do diesel, tudo isso são paliativos a, de fato, a resolver o problema, que é só voltando a Petrobras para a mão do povo que a gente resolveria esse problema. Eu vou desligar a câmera rapidinho aqui, que eu vou receber uma comida aqui no hotel que eu tô rapidinho. A gente já está pode se despedir, que a gente está acabando. Vou me despedir aqui, então, Veras, obrigado. Marcelo, de novo. Um abraço. Prazer, Teseu. É muito bom estar com vocês sempre. Quinta-feira a gente está aí de novo. Beijão. Tchau, querido. Veras. Pronto. Eu já passo para ti, Marcelo. Não, tudo bem. Não, passo. Primeiro, Tiseu, a gente tem compreensão pura, que a obrigação é do governo federal, inclusive teria que mudar a política de preço da Petrobras. A Petrobras é brasileira, os trabalhadores são brasileiros, a gente recebe aqui em real e está pagando combustível atrelado ao preço do dólar. Isso é conta simples. Ah, mas foi o Temer, não foi o Bolsonaro. O presidente é você, Jair Messias Bolsonaro. Você pode alterar a política de preço. Você continua fazendo tudo que o Temer vinha fazendo, dando continuidade, inclusive, à agenda de privatizações. É desmonte da Petrobras para poder privatizá-la. Foi assim com a privatização dos Correios, da Eletrobras, que aí privatiza a nossa chefe aqui em Pernambuco. Agora aqui em Pernambuco querendo privatizar, inclusive, o metrô do Recife. Então é uma política de desmonte, de privatização do governo federal. Agora, eu fui na restauração, tinha trabalhadores lá queimados. Teve pessoas que vieram a óbito porque estavam cozinhando com inflamáveis e sofreram esses acidentes. Então, a gente correu atrás para fazer o Vale Gás, para tentar salvar essas vidas, até a gente tirar Bolsonaro, trazer Lula de volta e a gente mudar essa política de preço. E, se Deus quiser, está bem perto da gente resolver tudo isso e tirar o povo brasileiro desse sofrimento que vem passando. Marcelo? Não, eu ia fazer uma pergunta objetiva para o Carlos Veras, perspectiva para o governo estadual de Pernambuco. Eu ia encerrar com isso. E Veras? Essa é a pergunta, $1 milhão, né? Deixaram mais fácil por último, então. Não, nós temos uma eleição que será polarizada nacional. E Pernambuco não é uma ilha. Então, Pernambuco faz parte desse cenário nacional e será uma eleição polarizada. Aqui em Pernambuco, nós temos o candidato do presidente Lula, que vem agora no início de junho, inclusive, andar com ele aqui em diversos locais, vai na abertura do congresso da FETAP, que é o deputado federal Danilo Cabral, que é do PSB. E temos aqui do outro lado o candidato do Bolsonaro, que é o ex-prefeito de Jaboatão, candidato pelo PL, o Anderson Ferreira. Então, a eleição aqui em Pernambuco, apesar deles não estarem os dois liderando as pesquisas, mas é uma questão de tempo e natural pela polarização nacional. Aqui em Pernambuco a eleição também será polarizada entre Lula e Bolsonaro, entre o candidato de Lula e o candidato de Bolsonaro, que será o Danilo. Vai ao segundo turno? Não, eu acredito que essa é uma eleição polarizada entre o candidato de Bolsonaro, o Anderson Ferreira, e o candidato Danilo Cabral, que é o candidato do presidente Lula. Com o tempo, quando começar mesmo para valer aqui a campanha, a tendência da população procurar essa identificação. Até porque tem pesquisa que mostra que a grande maioria da população não sabe, inclusive, que ela saiu do PT e foi para o Solidariedade. Então, aos poucos, a população vai sabendo que o candidato do presidente Lula, o candidato do PT, é o Danilo Cabral. E eu acredito que essa eleição será polarizada aqui. Espero, aqui em Pernambuco, como também em nível nacional, resolver no primeiro turno. Mas, se não, vamos ter que enfrentar os bolsonaristas aí, aqui no Pernambuco e nacionalmente, nas eleições agora de 2022. Espero muito que a gente seja vitorioso, que a democracia e que o povo brasileiro seja vitorioso nessas eleições. Vera, querido, a gente vai te chamar outras vezes aqui para a gente fazer um debate que eu acho que é importante, que é a eleição para o Congresso, né, para que a gente possa eleger deputados combativos como você. Mas a gente precisa encerrar a live, porque assim, a gente está com um problema técnico, a Dri está no hospital, tem que assinar a alta do filhote dela, o Gui caiu, então precisamos encerrar
Hoje, gente querida, eu quero agradecer novamente o Carlos Zera, Marcos Coimbra, Marcelo Heiler e Teseu, meu grande amigo, e convidá-los para a próxima quinta, que a gente vai estar com Leone, esse de abelha, vamos falar do papel da cultura nessas eleições. Beijo imenso, muito obrigada. Beijo, gente. Até quinta. Beijo, Flor. Abraço. Tchau.